Hoje eu me preparei, todo o meu cronograma, eu tinha me preparado para começar uma série hoje, uma série de pregações sobre um tema que eu já estou trabalhando há algum tempo em cima dele, pensando há algum tempo em cima dele. Mas confesso que essa semana Jesus mudou meu coração para falar sobre outra coisa. E aí a gente vai começar a série na semana que vem. Então já fica aqui meu convite. Você que está com a gente aí hoje, semana que vem a gente vai começar uma série, né? E é um tema incrível, algo que vai revolucionar a sua vida, que vai revolucionar sua caminhada com Jesus. Mas o de hoje não é diferente. Eu confesso que aquilo que nós vamos falar hoje tem tocado no meu coração há praticamente 2 semanas. Há praticamente 2 semanas, toda a minha devocional, toda a minha vida espiritual tem sido em cima daquilo que a gente vai conversar um pouco hoje. Amém? Ok? Então vamos lá. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no texto base daquilo que a gente vai conversar hoje, que é Romanos capítulo 1, lá no versículo 16. A gente vai ler do versículo 16 ao versículo 17. Esse texto é um texto muito conhecido, um texto que todos nós praticamente conhecemos. Se você está aqui visitando a gente hoje aqui pela primeira vez, né, você ainda não teve um contato com uma igreja, você ainda não teve muito contato com a pessoa de Jesus, e você está aqui pela primeira vez, talvez você não conheça esse texto, mas é um texto simples, né? Ele tem o seu grau de dificuldade, mas a gente vai ler de forma simples, a gente vai dar detalhes dele aqui para que ele fique um pouco mais simples para todos, ok? Mas é um texto que na maioria das vezes, né, ou para a maioria das pessoas que estão aqui com a gente, é um texto bem conhecido. O texto do apóstolo Paulo escrevendo uma carta à igreja de Roma. E ele vai dizer o seguinte: olha, pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Aleluia. Pai, nós te agradecemos nessa manhã. Agradecemos pela tua presença. Te agradecemos pelo Espírito Santo que habita em nós. Te agradecemos, ó Pai, pela leitura da tua palavra. E nesse momento oramos pedindo, Senhor, que enquanto a palavra está sendo pregada, enquanto Cristo está sendo pregado aqui, ó Pai, que o Senhor venha edificar algo dentro de nós. Que sejamos edificados no nosso espírito, que seja derramado fé dentro de nós, que uma porção nova de fé seja derramada em nós, que uma porção nova de ousadia, que uma porção nova de vitória, que uma porção nova, Senhor, de graça, seja derramada sobre os nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Essa mensagem de hoje, ela começa há mais ou menos 2 semanas atrás. 2 semanas atrás, o meu avô, seu Manuel, ele fez 90 anos de idade. E a gente foi lá na casa dele como família, né, para comemorar esses 90 anos dele. 90 anos de idade. E ao chegar lá, a gente passou um domingo, né, bem legal, aquele almoço, aquela resenha toda. E no final da noite ali, já perto de partir o bolo, né, o meu avô, que já não pode ir para a igreja já há algum tempo, né, até antes mesmo da pandemia, ele já quase não ia porque ele não está enxergando muito e tudo mais. Mas a gente via nele que ele estava com saudade de cultuar, saudade de ter aquele culto com os irmãos. E ali naquele momento ali em família, Ei, som. Ei. Eu acho que esse microfone aqui vai ficar melhor, né? E ali naquele momento em família, a gente se reuniu ali como uma igreja e começamos a cultuar o Senhor. Começamos a louvar a Deus, a orar ao Senhor. E já perto de cantar o parabéns, ele pediu a palavra para poder
falar algumas coisas. E na verdade o que ele queria era trazer uma pregação, né? A gente sentia isso, que ele estava ansioso por pregar de novo, né? Toda a minha vida eu vi meu avô pregando na igreja, um homem muito fervoroso na presença do Senhor, principalmente na palavra, que era uma chamada que ele tinha de Deus, que ele tem de Deus. E ele começou a falar, e quando aquele homem de 90 anos, quando meu avô começou a falar, automaticamente o coração começou a queimar por dentro. Porque o meu avô com 90 anos, no seu aniversário de 90 anos, aquilo que ele escolheu para falar foi a respeito do Evangelho de Cristo. Enquanto ele falava, o meu coração queimava. E enquanto ele falava, eu começava a me emocionar. Ao ver também o meu avô de 90 anos se emocionando e chorando, ao falar de um Deus que foi poderoso para transformar a vida dele, para falar de um evangelho que foi poderoso o suficiente para transformar aquilo que ele era antes, naquilo que ele se tornou. E quando ele falou assim, olha, eu fui aceito por Jesus, em determinado momento da palavra, da pregação, ele veio com essa frase, eu fui aceito por Jesus. Isso me impactou, porque um homem de 90 anos ainda tem um entendimento, ainda tem a clareza de que tudo o que ele conquistou na vida, tudo o que ele tem na vida, ele só conseguiu chegar até os 90 anos porque um dia, o Senhor o aceitou, o Senhor o escolheu, o Senhor foi ao encontro dele. Mas você vai poder dizer para mim assim, mas Daniel, mas pastor, nós não costumamos dizer que somos nós que precisamos aceitar Jesus, que nós temos que aceitar Jesus? Sim, de fato, nós usamos essa expressão. Essa expressão é uma expressão que é utilizada por nós comumente na igreja. Mas essa expressão, na verdade, o que ela quer dizer para nós, o que de fato essa expressão quer dizer, é que nós precisamos aceitar que nós não somos perfeitos. O que essa expressão quer dizer é que nós precisamos aceitar que nós estamos afundando a cada dia, que nós precisamos aceitar que nós estamos na beira de um precipício, ou muitas das vezes a gente já caiu no precipício e estamos rolando, né, buraco abaixo. O que nós precisamos aceitar é que nós estamos morrendo lentamente com uma dose de veneno chamada pecado. O que nós precisamos aceitar é que nós precisamos de um Salvador. Quando nós falamos assim, Jesus, eu te aceito, o que nós estamos falando é tudo isso. O que nós estamos falando é o seguinte, Jesus, eu reconheço que sozinho eu não consigo, que sozinho eu não dou conta, eu reconheço que sozinho eu não vou chegar a lugar nenhum, eu reconheço que diariamente eu estou tomando um veneno que vai me levar para a morte, uma morte eterna. Eu preciso de um Salvador na minha vida. E o meu avô de 90 anos ainda entende isso. Quando ele diz isso, olha, eu fui aceito por Deus, eu fui aceito por Ele. E aí eu lembrei do texto de João, capítulo 15, lá no versículo 16, João capítulo 15, versículo 16, que diz o seguinte, olha, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Olha aqui o que Jesus está dizendo aqui no Evangelho de João. Não fostes vós que me escolheste. Então Jesus deixa bem claro, olha, se você tem a ideia, se você imagina que você deu o primeiro passo ao meu encontro, que você deu o primeiro passo para chegar perto de mim, deixa eu te dizer uma coisa, muito pelo contrário. Fui eu que dei o primeiro passo para chegar mais perto de você.
A gente vai ver na palavra de Deus a história de Jesus ainda na eternidade, ainda no céu, ainda em glória. Vai dizer que esse Jesus, ele se despiu, ele se esvaziou, antes mesmo que a gente pudesse ter a capacidade, antes mesmo que nós pudéssemos ter a noção de chegar a pedir ajuda a Ele, de chegar a pedir socorro a Ele, antes de qualquer coisa, Ele se despiu de toda a sua glória, aleluia. Ele se esvaziou de todo o seu ser sobrenatural, de todo o seu ser espiritual, para vir à terra como homem, para poder ser um representante legal da humanidade, para salvar a mim e a você, para trazer vida de novo a mim e a você, para de novo ligar-nos à presença do Deus Pai, aleluia, aleluia. Não fomos nós que o escolhemos, muito pelo contrário, Ele nos encontrou primeiro. Querido, se você está assistindo essa live com a gente agora, aqui pelo YouTube, ou talvez até mesmo pelo Instagram, se você vai assistir essa live daqui a alguns dias, deixa eu te dizer uma coisa: se você está aqui, Deus te trouxe até aqui nesse lugar. Se você está aqui, Deus te trouxe até aqui para dizer o seguinte: antes de você ter a coragem de pedir socorro, as minhas mãos já estão estendidas, as minhas mãos já estão na sua direção, as minhas mãos já estão abertas, os meus braços já estão abertos, os meus olhos já estão olhando para a tua direção, o meu coração já está te amando. Eu estou só te esperando, porque não é você que escolhe a mim, sou eu que escolho a você. Não é você que vem em direção a mim, sou eu que fui em direção a você. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E vi a lucidez do meu avô falando sobre esse tema em lágrimas, de como o Senhor o salvou. O meu avô, ele era, eu sei que eu posso contar aqui porque ele já contou isso em várias pregações, mas ele é um nordestino, e ele mesmo diz que no Nordeste, você, principalmente na época dele, a única coisa que você tinha para fazer era trabalhar e beber. Você trabalhava na cana ou como pedreiro e bebia, cachaça o dia inteiro. Era trabalhar e beber, trabalhar e beber. E quando ele vem para o Rio, ele vem com esse vício. Ele teve uma vida de alcoolismo muito forte. E Deus, ele fala isso chorando. Isso me emocionou. Ele conta esse testemunho chorando de como Deus o tirou do alcoolismo, como Deus o aceitou quando ele ainda era um miserável, pobre pecador. Nós precisamos entender isso, que Deus, ele está aqui, Deus, ele está à disposição de todos aqueles que precisam de salvação. Deus está ansioso por salvar a humanidade, Deus está ansioso por salvar todo aquele que crê. E quando eu vi meu avô falando com os olhos em lágrimas sobre o Evangelho, sobre esse poder que transforma, sobre essa presença que muda a vida, que muda o coração, que arranca do vício, que muda a mentalidade, que faz prosperar a vida do indivíduo. Eu entendi, porque desde criança, Daniel, desde criança, eu sempre fui muito mais tocado por músicas, por palavras, por pregações que falavam a respeito da obra da cruz do que qualquer outra coisa. Talvez se eu fosse resumir uma linha do meu ministério, eu te diria que eu fui chamado para pregar sobre a obra da cruz. Eu te diria que eu fui chamado para anunciar o Evangelho de Jesus. Eu te diria que a minha maior vocação não é apenas ser um pastor, não é apenas ser um discipulador, não é apenas ser um ministro de adoração, mas é anunciar o Evangelho de Cristo para toda criatura. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Amém, gente? Você está aí comigo? Amém? Você está aí? Aleluia.
Aleluia. E com esse entendimento, eu acredito que nessa manhã a sua vida vai ser cheia, a sua vida vai ser transformada, a sua vida vai ser renovada. E eu tenho certeza que você que está aqui com a gente, você que está assistindo com a gente, se você está aqui, mas você está com a sua vida quebrada, se você está com a sua vida emocional quebrada, a sua vida espiritual quebrada, se você está com a sua vida física doente quebrada, se você está aqui cheio de vícios, cheio de coisas que precisam ser libertas, deixa eu te dizer uma coisa, você está no lugar certo, porque a presença que aqui está é a presença que tem poder para te transformar e mudar você de um homem, de uma mulher doente, de uma mulher, de um homem depressivo, de alguém cheio de amargura, de alguém cheio de tristeza no coração, para alguém cheio de graça, cheio de fé, alguém curado, alguém abençoado, alguém favorecido e alguém justificado em Jesus. Aleluia! Essa é a presença de Jesus que está nesse lugar. Essa é a presença de Jesus que habita em nós. E a gente leu como texto base Romanos capítulo 1, no versículo 16 e 17. A gente teve esse texto como base, e eu quero entrar um pouquinho nele aqui. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo, olha, pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que isso quer dizer, gente? O apóstolo Paulo aqui, ele está escrevendo uma carta para a igreja de Roma, e naquela época era muito comum ainda, né, porque existiam poucos anos em que Jesus tinha passado pela terra ainda. Então, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ainda era comum se achar que Jesus tinha vindo apenas para judeus, que Jesus tinha vindo salvar apenas os judeus, que tudo aquilo que Jesus tinha operado na terra era válido apenas para os judeus. Ainda era comum se achar que tudo aquilo que estava acontecendo na terra era apenas para judeus, que a graça de Deus que tinha sido liberada sobre a terra era apenas para judeus. E quando o apóstolo Paulo escreve logo aqui essa carta, logo no início, no capítulo 1, ele vai dizer, olha, eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí ele deixa muito claro, olha, de todo aquele que crê, de todo aquele que crê, primeiro do judeu. E ele fala, olha, sim, num primeiro momento, Jesus veio pelos judeus. Num primeiro momento, Jesus veio pela sua terra, por Israel, pelo seu Israel. Mas num outro momento, num segundo momento, Jesus vai dizer, o próprio Jesus vai dizer, olha, eu vim para todos, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que não têm condições. Os judeus não tinham condições, mas os gentios também não tinham, os gregos também não tinham, os romanos também não tinham. Ninguém por si só tem a capacidade de se salvar. Ninguém na força do seu próprio braço tem a capacidade de fazer com que sua vida seja uma vida plena, uma plenitude, uma vida em plenitude. Então o apóstolo Paulo vai dizer, olha, eu vim para todo aquele que crê. Primeiro para judeu, mas também para grego. Então o que ele está dizendo para nós hoje é o seguinte, olha, aquilo que está sendo pregado aqui, aquilo que está sendo falado aqui, aquilo que você está ouvindo aqui, tem o poder de transformar a sua vida hoje, agora. Sabe,
Nós estamos aqui porque o apóstolo Paulo não se envergonha desse evangelho, e ele vai dizer, olha, é poder de Deus para a salvação. O evangelho é poder de Deus para a salvação. E aí você vai dizer para mim assim, mas pastor, ok, o evangelho é poder de Deus para a salvação, e eu já entendi que esse evangelho que é poder, ele pode alcançar a minha vida hoje, ele pode transformar o meu coração hoje. Eu já entendi que isso não é apenas para o povo de Israel, eu já entendi que isso não é apenas para os judeus, eu entendi que isso também é para gentio, também é para grego, também é para romano, também é para brasileiro. Eu entendi, pastor. Mas o que é esse evangelho? O que esse evangelho diz para mim? O evangelho nada mais é do que o Filho de Deus, que se tornou filho do homem, morreu numa cruz, e naquela cruz, o profeta vai dizer pra gente, que naquela cruz ele estava levando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, e pelas pisaduras de Cristo, enquanto ele andava naquela via dolorosa, enquanto ele caminhava com seus pés de sangue, nós estávamos sendo curados. O evangelho é o Filho de Deus, é Jesus de Nazaré, vindo à terra como homem, para morrer como homem, para que nós que somos filhos do homem, pudéssemos um dia ter a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, de sermos feitos filhos de Deus, de sermos enxertados na família de Deus, de sermos colocados como cordeiros de Cristo em Deus. Aleluia! E sendo cordeiros, estando em Cristo, nós temos aquilo que Cristo tem. Nós somos filiação de Deus. É isso que muda a vida do homem, é isso que muda a vida do ser humano, a vida da mulher. O que muda a vida de alguém não é o quanto de dinheiro que ela tem, o que muda a vida de alguém não é o quanto de poder ou de influência ela tem, o que muda de fato a vida de alguém é a presença de Deus que habita dentro do homem, que habita dentro da mulher e que faz toda a diferença. O que muda a vida de alguém é quando nós reconhecemos que sozinho nós estamos caindo num precipício. Por mais que ao olhar para a nossa estética, a gente possa achar que nós estamos numa crescente. Eu tenho uma boa condição, eu tenho um bom emprego, eu tenho já algumas casas, eu tenho já algumas coisas, eu tenho influência, eu tenho poder. Esteticamente nós podemos até olhar e falar, nossa, essa pessoa está numa crescente. Mas só quem conhece o coração é Deus e você. Deus conhece até mais do que você mesmo, mas só quem conhece o teu coração, só quem conhece o meu coração é o próprio Deus e nós mesmos. E muitas das vezes quando olhamos para o nosso coração, muitas das vezes quando olhamos para dentro de nós enxergamos que na estética nós estamos crescendo, mas por dentro nós estamos prestes a bater com a cabeça no chão, que por dentro nós estamos tomando um veneno todo dia chamado pecado, que está nos aprisionando, que está nos fazendo de escravos. E aí só o Evangelho pode transformar, pode mudar, pode trazer
trazer a paz que te falta, pode trazer a alegria que te falta, pode trazer a sensação de plenitude, de gozo, de regozijo, de esperança. Talvez você está aqui me ouvindo pregar, talvez você está aqui me ouvindo falar, mas você não tem mais uma esperança na vida, você não tem mais motivos para ter esperança. Ei, deixa eu te dar um motivo para você ter esperança. Existe uma boa notícia, existe uma boa nova, e essa boa nova é o Evangelho de Cristo, o Evangelho, a obra da cruz. Esse é o motivo para a tua esperança, esse é o motivo para você ainda acreditar. Ainda é possível, você ainda é capaz de chegar lá, não sozinho, mas com Cristo. Eu não estou dizendo aqui que quando você tem Cristo, você não tem as outras coisas. O que eu estou dizendo aqui é que quando você tem Cristo, você é pleno, completo, totalmente cheio. Porque o que satisfaz a tua alma não são as coisas estéticas. O que satisfaz a tua alma é essa presença maravilhosa de Cristo que começa a transbordar dentro de nós. Se você está sentindo isso aí na sua casa, dá um glória a Deus aí, cutuca a sua esposa aí, dá um beliscão aí nela. Fala assim, você está sentindo a presença do Espírito Santo? Aleluia! Você está sentindo a presença de Jesus, você está sentindo esse Cristo, esse Espírito que está dentro de nós. Amém? Aleluia! Eu quero avançar aqui. Então o Evangelho, ele é poder de Deus para a salvação. Essa palavra salvação aqui, ela é sozo no grego. E sozo, ela tem vários significados. Sozo pode significar curado, pode significar abençoado, sozo pode significar próspero, sozo pode significar salvação de alma, sozo pode significar várias coisas. Nós cremos que quando Cristo entra na vida do homem, Ele faz tudo isso na vida da pessoa. Ele cura a tua alma, Ele cura o teu corpo, Ele cura você por inteiro, Ele cura o teu espírito, Ele te salva, Ele te tira da condenação do inferno, Ele te tira debaixo da influência do inferno, e agora você passa a andar debaixo da influência do céu. Você sai da influência do inferno e passa a andar agora debaixo da influência do céu. Amém, gente? E o versículo 17 vai dizer o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então o apóstolo Paulo diz pra gente, olha, a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que isso significa? Isso significa que a justiça de Deus é diferente da nossa justiça. A justiça de Deus é diferente da justiça que nós praticamos. Sabe, quando a gente vê alguém que machuca a gente, que maltrata a gente, quando a gente encontra com alguém que de alguma forma feriu a gente, e quando a gente fala que a gente quer fazer justiça a essa pessoa, na nossa cabeça justiça sempre tem uma conotação de algo ruim. Essa pessoa tem que pagar pelo que fez, essa pessoa tem que talvez sofrer por aquilo que fez, essa pessoa tem que perder alguma coisa, ela tem que não sei o que, ela tem. Mas quando o apóstolo Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho, e quando a gente olha para o Evangelho, a gente vê que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho por amor daquele que o feriu. Mas calma aí, então você está dizendo para mim que a justiça de Deus, ela não é aquela justiça que acusa, não é aquela justiça que maltrata, não é aquela justiça que faz passar vergonha, mas a justiça de Deus é aquela justiça que se entrega por amor de nós. É exatamente isso que eu estou te dizendo. A justiça de Deus é aquela que se entrega por amor a você.
E esse se entregar tem um poder tão transformador na sua vida, que isso faz com que a sua vida também seja transformada naquilo que Cristo quer que você seja. A justiça de Deus é diferente da nossa justiça. A justiça de Deus é diferente daquilo que nós praticamos. A justiça de Deus fez com que um inocente morresse para que os outros pecadores pudessem viver de novo. E aí? A justiça de Deus fez com que um inocente, alguém que não tinha nada a ver com a história, alguém que não tinha nada a ver com o pecado do outro, ele morreu para que o teu pecado fosse perdoado, para que o meu pecado fosse perdoado. Essa é a justiça de Deus. Aleluia. Aleluia. Ah, gente, o Evangelho é a mensagem mais poderosa do mundo. O Evangelho é a mensagem mais poderosa do mundo. Esse é o título da mensagem. Eu confesso que eu fiquei pensando num título para essa mensagem e eu não achei. Eu até escrevi um aqui, mas eu não gostei. Mas Deus sempre nos dá uma revelação fresca e nova, né? Então Ele me deu essa agora. O Evangelho é a mensagem mais poderosa do mundo. Aleluia! O Evangelho é a mensagem mais poderosa do mundo. Você pode repetir isso na sua casa? Talvez você pode olhar para sua esposa, dar a mão para ela aí, para sua mãe, para o seu irmão, para sua tia. Você pode dar a mão para alguém aí e você falar agora isso? O Evangelho é a mensagem mais poderosa do mundo. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? A gente vai cantar uma canção, depois nós vamos orar. Amém? Aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o preço do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou.
Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Vamos, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia, aleluia. O Evangelho é a mensagem mais poderosa do mundo. O Evangelho é a mensagem mais poderosa do mundo. Aleluia, aleluia. A gente quer orar junto com você. Nós vamos orar nessa hora. Se você está aí com a gente assistindo essa live, e essa mensagem mais poderosa do mundo tocou no seu coração, talvez você está assistindo essa live aqui com a gente e você já fez parte de uma comunidade, você já fez parte talvez de uma igreja, você já teve contato, conhecimento da pessoa de Jesus, da pessoa do Espírito Santo. Talvez você já teve ali, nem que por um minuto, na presença de Deus, mas por alguma coisa, por algum motivo, você acabou se afastando, você acabou se distanciando, por algum motivo você acabou indo para mais distante de Deus, ou talvez você achou que estava indo para mais distante, porque a palavra de Deus diz que Ele não sai do nosso lado, nem por um minuto. Então, se você achou que estava indo mais distante, deixa eu te dizer uma coisa, antes de você ter a coragem, ou talvez antes mesmo de você ter o entendimento de que você precisa de socorro, de que você precisa de uma mão poderosa, Ele já se despiu de toda a glória, Ele já se esvaziou de tudo e já se entregou no seu lugar, e Ele já venceu e agora está sentado à direita de Deus Pai, reinando em glória e com as suas mãos estendidas, prontos para te puxar de volta para a presença do Pai. Aleluia.
Talvez você está aqui nessa live comigo agora, mas pela primeira vez você está tendo um contato com essa mensagem. Ou talvez você já teve até um contato com essa mensagem, mas você ainda não teve a coragem, ainda não tomou essa decisão de poder se entregar a essa mensagem poderosa, de poder se entregar a esse estilo de vida, de poder se entregar a essa nova maneira de viver. Talvez por medo, talvez por receio, talvez porque ouviu algumas pessoas dizer do que seria. Deixa eu te dizer uma coisa: nada do que as pessoas disseram para você de como seria vai ser da forma que será com você, porque Deus age diferente com cada um. Deus tem uma forma de trabalhar com cada um, e muitas das coisas do que a gente ouve não são verdade. Então tome você a decisão de viver essa experiência, e uma experiência que pode mudar a sua vida para todo sempre. Não só para essa vida, mas para todo o sempre. O Evangelho é a mensagem mais poderosa do mundo. Aleluia, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Amém? Então, se você está aí, você quer dar um sinal, se você está pelo Instagram, se você está pelo YouTube, coloca aí uma mensagem, porque Jesus te chama hoje. A presença do Espírito Santo te chama hoje para estar mais perto, para estar com Ele. Ele quer ser seu pai, Ele quer ser seu amigo, Ele quer te ajudar nas suas horas de dificuldade, Ele quer te aconselhar nas suas horas de decisão, e muito mais do que isso, Ele quer tirar você debaixo da influência do inferno e quer colocar você debaixo da influência do céu. Faça isso agora, tome essa decisão. Escreva aí, aqui embaixo nos comentários: eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar Jesus. Faça isso agora. Você está no YouTube aí, faça isso, escreva aí. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Nós vamos orar nesse momento. Pai de amor e bondade, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Louvado seja o teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer em nós e através de nós. Nós te bendizemos e te louvamos e declaramos nessa hora, Senhor, ó Deus, que um espírito de salvação, ó Deus, que uma unção de salvação seja derramada sobre nós, ó Pai. E quando eu digo nós aqui na igreja, ó Deus, e aonde tiver cada pessoa conectada com a gente aqui nessa live, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram, ó Deus, que uma unção de salvação, ó Pai, alcance esses corações agora em nome de Jesus, ó Pai, tirando todo medo, tirando todo receio, tirando, Jesus, todo impedimento, Pai, em nome de Jesus, que vidas sejam transformadas, que vidas sejam libertas, ó Pai. Queremos ouvir os testemunhos, ó Pai, ó Deus, das vidas que serão libertas, ó Pai, que serão transformadas, que serão levantadas através, ó Pai, dessa mensagem, ó Deus, a mensagem do Evangelho, que é a mensagem mais poderosa do mundo. Aleluia, aleluia. Então, em nome de Jesus, nessa hora, ó Deus, aquelas pessoas que têm dado um sinal positivo para Ti, por mais que eu não esteja conseguindo ver aqui agora, mas aquelas pessoas que estão dando um sinal positivo para você, no coração, ó Pai, nas suas casas, ó Pai, vai agora com Teu Espírito Santo e encha, Senhor, esse coração, encha esse Espírito agora, encha essa vida agora, em nome de Jesus, ó Pai. Traga sobre essa pessoa uma experiência nova, traga sobre esse coração, ó Deus, um mover diferente, algo novo, ó Pai, algo que, ó Deus, a pessoa tenha clareza, entendimento, não tenha dúvidas, que é o Espírito de Deus agindo no meio dela, que é o Espírito de Deus agindo no coração dela, em nome de Jesus, aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Se você está aí, se você tomou essa decisão, eu quero te conhecer, tá? Se você está pelo Instagram, se você está pelo YouTube, eu quero te conhecer. Assim que acabar essa live, manda uma mensagem pra gente aqui, pelo canal mesmo da igreja, tá bom? Aqui nos comentários, tá bom? Eu quero conhecer você, manda mensagem, a gente vai se falar, a gente vai trocar mensagens ali, a gente vai orar junto com você, tá bom? Deus te abençoe, seja muito bem-vindo a essa família chamada Comunidade Reino. Amém, gente? Amém?
Deus abençoe você. Você que está aí no Instagram com a gente, Deus abençoe sua vida. Muito bom ter você aqui com a gente. Que bom que você participou do culto aqui, tá? Você fica à vontade, se você quiser ir para o YouTube ou ficar aqui, tá bom? Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo à nossa família, comunidade. Deus te abençoe. Amém, gente? Então é isso. Hoje foi o nosso primeiro culto online, ao vivo, pelo YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente preparou algo muito legal, não sei se você está vendo, a gente fez um cenáriozinho aqui, né? A gente investiu bem assim, com bastante qualidade, né? Para que você possa, da sua casa, ter uma qualidade, para que você possa, da sua casa, ter a experiência de estar na igreja, né, ter a experiência, né, de estar num ambiente espiritual, num ambiente de adoração. Enquanto a gente não volta com os nossos cultos presenciais, a gente quer fazer com que você se sinta na sua casa também, um ambiente sobrenatural, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Então, muito obrigado por você estar com a gente, você que já faz parte da comunidade, obrigado, você que está aí com a gente, obrigado, ok? Você que chegou pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu quero te conhecer. Coloca nos comentários aqui do YouTube. Olha, eu estava aqui pela primeira vez, foi a minha primeira vez e tal. A gente vai te mandar uma mensagem, a gente vai te conhecer, tá bom? Então seja muito bem-vindo à comunidade Reino, a essa família que a gente vive por Jesus, a gente vive pela graça, a gente vive para amar pessoas. É isso que é o nosso desejo. A gente vive para pregar o Evangelho, e o Evangelho que é a mensagem mais poderosa do mundo. Amém? Deus abençoe você. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos pela oportunidade concedida. Ó Pai, te agradecemos por cada equipamento que aqui tem, cada equipamento que o Senhor nos permitiu adquirir, cada equipamento que o Senhor nos permitiu ter aqui nessa hora. Obrigado, Senhor, pela equipe que está aqui, pelo backstage que tem aqui. Obrigado, Jesus, pelas aquelas pessoas que estão em casa orando, intercedendo. Obrigado, Jesus, por aquelas pessoas, ó Pai, que se engajaram na live. Obrigado, Senhor, por todos, ó Pai, que aceitaram a Ti nessa manhã como Senhor e Salvador da vida delas. Aleluia. Muito obrigado. Muito obrigado. Nessa hora, nós te agradecemos. Ó Deus, te agradecemos porque, mais uma vez, o Senhor se fez presente entre nós. O Senhor está presente em nós. E, mais uma vez, a Tua presença fez toda a diferença. Mais uma vez, a Tua presença fez toda a diferença no nosso meio. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado por tudo. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que as consolações de Deus, de Cristo, esteja conosco, esteja com todas as famílias que estão aqui presentes conosco e com todo o povo de Deus na terra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Valeu!